existencialismo, nós pensamos sobre a existência humana. E olha que interessante esse movimento que a gente vai conhecendo sobre o existencialismo. Não se trata de pensar a existência humana de uma forma abstrata, como se filosofar fosse se distanciar das experiências tal como elas são vividas no dia a dia, e se distanciando das experiências tal como elas são vividas no dia a dia, olhar nessa perspectiva de contemplação do existir, da questão abstrata do que é existir, contemplando a existência. Não, é possível filosofar sem se afastar do que nós vivemos com essa postura abstrata, reflexiva e contemplativa. É possível filosofar sobre o que nós vivemos olhando para o que nós vivemos, olhando para os nossos modos de existir, os nossos modos de ser, os nossos modos de ser aí. E quando a gente olha para os nossos modos de existir, a gente percebe que na maior parte do tempo, cada pessoa cada ser aí, está aí fazendo alguma coisa, ocupado com alguma coisa. Pensem no dia de vocês hoje, o que vocês fizeram desde o momento de acordar. Por exemplo, agora estamos ocupados, envoltos, imersos em uma aula. Mas pode ser que, mesmo quem está assistindo a aula logo de manhãzinha, né? Quem escolheu assistir de manhã, ficou imerso, envolto, ocupado em preparar um café, imerso, envolto, ocupado em regar as plantas, imerso, envolto, ocupado em arrumar a cama. Olha como cada aspecto do nosso cotidiano, isso porque eu só imaginei uma manhã, né? Imagina se a gente fosse o dia todo e vocês chegando agora à noite, no horário da aula, vendo os vídeos da aula. Imersos, envoltos, ocupados nos vídeos da aula, nos conteúdos de existencialismo. Pois é, na nossa cotidianidade, geralmente a gente está ocupado fazendo alguma coisa. E geralmente a gente está ocupado fazendo alguma coisa que tem uma finalidade. Vamos pensar na pessoa que está martelando. Batendo martelo no prego, batendo martelo no prego, batendo martelo no prego. A pessoa está lá, né? Tanto que ela precisa se concentrar no prego para bater o martelo no prego. Além disso, desse contexto, existe a finalidade. Ela bate o martelo no prego com a finalidade de fazer a estante. Da mesma forma, vocês assistem a aula com a finalidade de aprender sobre o existencialismo, com a finalidade de formar-se em psicologia. Então, a cotidianidade envolve as atividades que a gente se ocupa, como existe uma imersão nessas atividades e a finalidade. Vamos pensar então nessa imersão. Vamos continuar no exemplo do martelo. A pessoa está lá martelando, martelando, martelando. A pessoa, o ser aí da pessoa tá martelo no prego, ela nem repara no arredor. E aí ela tá lá imersa até que... Por que tá esse até que aí? Porque as nossas atividades não são só as nossas atividades. Às vezes a gente vai fazendo as coisas, e acorda, toma banho, escova o dente, pega o transporte, chega no trabalho, bate o ponto e trabalha. A gente vai fazendo as coisas até que... eu tô aqui preparando a aula e eu li o texto, eu fiz a anotação, eu digitei no slide, até que... O que a cotidianidade também tem? Momentos em que essa cotidianidade se rompe. Momentos em que a atividade que a gente está imersa, a atividade que a gente está ocupado, falha. E esses momentos também fazem parte do cotidiano. E às vezes é algo simples, né? Às vezes eu preciso grampear um papel e não tem grampo no grampeador.
mas isso dá uma sensação de, ai, por que comigo? Imagina que eu tô aqui gravando a aula e acaba a luz, né? Tô aqui no meio da aula, eu perco os vídeos que eu gravei. Nossa, pra quê? Eu vou começar a questionar tudo, né? Eu vou começar, eu não acredito que isso tá acontecendo. Nossa, eu vou pensar em como eu tô me sentindo, eu vou pensar nas dificuldades de dar aula à distância, eu vou pensar nas dificuldades de tempo, de organizar o tempo, vou pensar no, nossa, e essa aula que eu tô dando? O que acontece quando algo no nosso cotidiano rompe? Isso nos leva a perturbações que nos levam às questões. Dificilmente a gente está fazendo algo ali e não funciona e a gente simplesmente busca solucionar e segue. É muito comum que a gente tenha um momento assim de desolação, de falar, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, não é possível. Não é verdade que quando a nossa cotidianidade se rompe, a atividade que a gente está imerso se rompe, suscita ali questões existenciais. Tentem lembrar de alguma coisa que aconteceu essa semana, que vocês estavam lá ocupados, fazendo o que precisava fazer, envolto no que precisava resolver, tananã, e pá, alguma coisa, até que alguma coisa dá errado, né? Imaginem quando a gente estava lá pegando transporte, chegando no IMES, entrando na aula, anotando o que estava escrito na lousa, buscando água, chega, né, e a gente tem a notícia de que precisa ficar em casa, de que as aulas precisam ser à distância. É um até que também teve um rompimento na nossa cotidianidade. E é muito interessante que Heidegger fala sobre as nossas atividades, ocupações e finalidades cotidianas, e fala também desses rompimentos, quando a cotidianidade é rompida. Fala sobre o até que. Então vamos ler aqui um trechinho da Sarah Bakewell contando sobre esse movimento do Heidegger. Então cá estou eu martelando a estante. Praticamente eu nem noto o martelo, só percebo o prego entrando no meu projeto geral. Mas aí alguma coisa sai errado. O prego entorta, ou talvez a cabeça do martelo se desprende do cabo e sai voando. Então ela está imaginando aqui a situação das marteladas, e aí o prego entortou, a cabeça do martelo saiu voando. E aí, vocês já passaram por uma situação assim? O que acontece quando a gente passa por uma situação assim? O mundo torna-se um amontoado de coisas teimosas, recusando-se a cooperar. E aqui estou eu no meio disso, aturdida e desorientada, que é precisamente o estado mental que Heidegger procura induzir em nós quando lemos os seus escritos. Imagina ler Heidegger, gente. Ler Heidegger é como você tá lá, martelando o prego e o prego entorta. Martelando o prego e a cabeça do martelo voa. Por quê? Porque Heidegger nos convida a pensar quando algo não está funcionando, quando algo falha. E aí vem essa sensação de desorientação. E aí a gente pensa, se pergunta, se incomoda, se perturba. Para Heidegger, é aí que está o início da filosofia. Quando as coisas vão acontecendo, a gente está envolvido, ocupado no que está acontecendo, aí vai que vai. Mas quando alguma coisa falha, alguma coisa rompe a nossa cotidianidade, quando vem o até que, aí a gente se incomoda. E desse incômodo vem as nossas questões. Pra que isso? Por que isso? Por que comigo? Como é que isso foi acontecer? Como é que isso foi acontecer comigo? Pois é, esse é um movimento que instiga a filosofia. O até que. Já aconteceu com vocês? Vocês estão lá fazendo alguma coisa, pá, trava, pá, falha, pá, acaba a luz. Aí vocês falam, ai, mas como pode estar acontecendo isso comigo? Então tem toda uma perturbação aí. Existe então a imersão,
até que, e aí rompe essa imersão. E daí surge uma angústia existencial que nos leva a pensar, a interrogar, a questionar, que nos leva à filosofia. Aqui, com essa desarticulação da nossa habitual atenção, eu tô lá atenta dando a minha aula, eu tô lá atenta na explicação, eu tô lá atenta falando de um conceito, acaba a luz. Na verdade, eu nem estava prestando atenção na luz, nem estava prestando atenção que o computador estava na tomada, nem estava prestando atenção que eu preciso da luz elétrica para usar aqui o computador e fazer a aula, mas aí eu passo a me atentar. E aí eu passo a lembrar de toda a organização cotidiana para que eu possa fazer o que eu estou fazendo, imersa naquela ocupação que eu estou envolta. Nessa desarticulação, vai lá e pá, faz a gente parar para pensar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo? Então, o Heidegger nos convida a pensar o quanto essas desarticulações nos levam ao pensamento sobre o nosso existir, os motivos, as finalidades do nosso existir, nos levam ao pensamento filosófico, como a perturbação na existência nos leva a questionar o que é existir. Vamos ler então a Sarah Bakewell sintetizando esse movimento. Heidegger nos oferece outra maneira de entender por que entortar um prego com um martelo às vezes pode ser algo desproporcionalmente desacorçoante. E por que sentimos que tudo se volta contra nós? A gente está lá terminando um trabalho, escrevendo as considerações finais, vai salvar a última versão, pá, trava o computador. Vai salvar, a gente está lá terminando de assistir e pá, falha a bateria do celular. Então, de alguma forma, aquilo provoca em nós uma indagação sobre a existência, por que isso está acontecendo, por que é desse jeito, por que o mundo é desse jeito. E o Heidegger nos diz, é no questionamento e no incômodo que começa a filosofia. É quando as coisas que a gente vai fazendo até que, é no até que começa a filosofia. Como eu disse para vocês, eu vou voltar, mas lá na frente na nossa matéria falar do contexto histórico do existencialismo e a gente vai ver como esse período da Europa de grandes guerras também é um até que, e leva a pensar o que é que não está funcionando, onde é que falhamos, como tudo tanto se perturbou. Agora, o mais importante é a gente guardar esse conceito de cotidianidade, das pessoas imersas, envoltas em suas ocupações e suas finalidades. E quando tem essa ruptura, essa falha em algo que nós estamos imersos, até que vem o até que, a angústia emerge e nos leva a nos questionar. E quando a angústia surge, quando tem uma desarticulação, uma perturbação, começamos a nos perguntar sobre a existência e tem ali um movimento filosófico sobre o existir. Ok?